Olá pessoal, para você que está assistindo esse nosso webinar pela primeira vez pelo YouTube, nós temos uma surpresa. Fique até o final, responda a nossa pesquisa de satisfação, que nós vamos fazer um sorteio exclusivo do brinde especial em celebração aos 30 anos da nossa empresa para você. O que move nosso país são as pessoas. Ao contribuir com uma infraestrutura para o acesso à saúde básica, a uma educação pública de qualidade, ao fornecimento de energia elétrica, acesso facilitado às diversas regiões. Fazemos a diferença na vida das pessoas e garantimos os negócios que movem o país. Mas você sabe como? O Seguro Garantia é o responsável por garantir que os contratos sejam cumpridos e obras sejam finalizadas. Com a emissão da primeira apólice de Seguro Garantia, transformamos esse grande mercado, que movimenta mais de 5 bilhões por ano. Ao longo desses 30 anos, já emitimos mais de 1,5 milhão de apólices e atendemos mais de 80 mil empresas. Tudo isso porque temos a inovação como um dos nossos pilares. Inovamos simplificando processos, trazendo segurança para nossos clientes e transformando tudo à nossa volta. Somos a 4ª melhor seguradora para se trabalhar. Temos os maiores especialistas do mercado de seguros conosco. E tudo isso para proporcionar sempre a melhor experiência para nossos clientes. Porque na arte da inovação e transformação no mercado de seguros, somos referência e especialistas. E é dessa forma que há mais de 30 anos garantimos os negócios que movem o país. Juntos Seguros, fazemos a diferença. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui na nossa sede da Juntos Seguros em Curitiba e você especialmente que nos acompanha no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, enfim, onde quer que você esteja, muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez conosco da Juntos Seguros. No dia de hoje a gente vai contar um pouco da nossa história, um pouco da história do mercado de seguro garantias, afinal esse é o nosso segundo webinar do ano de 2025, mas o primeiro em celebração a 30 anos de emissão da primeira apólice de seguro garantia. Exatamente isso. 5 de abril de 1995, nós demos início a essa jornada com a emissão da primeira apólice de seguro garantia na nossa empresa e já são mais de 3 décadas dedicadas a esse mercado. Falar um pouco dessa evolução do mercado, a história da nossa empresa, um pouco do cenário atual, números, um pouco de tendência do mercado e também dicas para você que está iniciando a sua jornada com seguro garantia e você que já é nosso parceiro há mais de 3 décadas, também vamos falar um pouco de como a nossa empresa pode ajudar você. E para esse bate-papo eu conto com 2 super profissionais aqui. Eu queria apresentar o primeiro deles, Guilherme Malucelli, nosso vice-presidente executivo, que vai estar aqui falando um pouco dessa história do seguro garantias e também um pouco de como nós estamos nesse mercado atual. Guigo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Roque. Em primeiro lugar, também da mesma forma agradecer a todos que estão conosco nessa manhã. É uma felicidade, agora com 30 anos, poder falar mais sobre seguro garantia e tem bastante coisa legal para a gente dividir com o nosso time, também com os nossos parceiros em negócio que estão junto conosco por essa hora. Legal, obrigado mais uma vez, Guigo. Também temos aqui conosco o Verri, Luiz Verri, nosso diretor comercial, um profissional com uma super experiência no mercado de seguro garantia e que vai trazer um pouco também desse nosso mercado, evolução, que nós temos de oportunidade e principalmente para você que está começando nesse segmento agora ou que já tem décadas como nós aí de trabalho no seguro garantia, um pouco de como a nossa empresa pode ajudar você. Obrigado mais uma vez, Verri, pela presença. Obrigado, Roque. É um prazer estar aqui com vocês. Você falou casa cheia aqui. Muita gente também acompanhando nós, uma data super especial, a comemoração desses 30 anos, e trazendo também muita novidade, muito bate-papo e muito insight para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar aqui. Obrigado, Verri. E assim, nesse ambiente bem descontraído, eu queria dar início aqui, né, Guigo? Você está aí 16 anos de jornada com a gente, e claro que desde seus primeiros passos já ouvia falar de seguro garantia aí, né? Queria que você contasse um pouco dessa evolução do mercado de seguro garantia, né? Vamos passar muito menos por leis, mas de uma forma bem
didática aqui, trazer um pouco da evolução desse mercado para a gente aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Legal, Roque. Acho que você colocou bem, né? São 30 anos de seguro garantia no Brasil e a gente vive ele o dia a dia, a gente transpira esse produto, mas pouco olha para a história de onde encaixa o momento Brasil e o momento mundo com esse produto. Então eu vou voltar um pouco, vou falar um pouco de história. Prometo ser breve, até para anunciar algo maçante, mas naturalmente eu preciso contar um pouquinho de como a gente entrou nesse produto e por que ele é tão importante para o nosso país. A começar, eu voltar talvez séculos atrás aqui, o primeiro momento de seguro-garantia, que a gente vê algumas seguradoras se especializando nesse produto, foi lá em 1837, Roque, nos Estados Unidos. A gente tem a primeira seguradora que, na época, passa a garantir produtos similares ao que o seguro-garantia é hoje. Evidente, estamos falando do século XIX, então passou bastante tempo daquele momento. Mas eu vou para um marco importante na história do mundo do seguro-garantia, que é 1931. Nos Estados Unidos, a gente tem um momento que o governo solicita um produto já como seguro-garantia, não o que se assemelhava à época do seguro-garantia, para uma grande obra, que é a represa Hoover, no estado de Nevada, a maior represa até hoje dos Estados Unidos. Em 1931, um contrato de 50 milhões de dólares, que o governo, justamente para ter a garantia da entrega naquela obra, passa a solicitar esse produto. Aquele momento foi uma garantia de 10% do valor do contrato, 5 milhões de dólares, e ali, Roque, a gente dá um nascimento importante à tendência do seguro-garantia no mundo. O Brasil é um momento posterior a esse marco temporal de 1930, ocorrido nos Estados Unidos. A gente tem o desdobramento das leis que, naturalmente, elas incentivam o nascimento do produto no nosso país. E aí agora eu vou sair do mercado global, vamos para o mercado local, a gente mergulha novamente no Brasil e vai lá para 1993. Então, há 32 anos atrás, a gente tem a Lei das Licitações 8666 de 93 nascendo. Muitos de vocês que nessas décadas trabalharam durante muito tempo com essa lei. Para nós aqui, cansamos de ver a pólice nossa com a 8666 especificada efetivamente, mas o fato é que em 94 a gente tem um adendo a essa lei, um ajuste a essa lei, que possibilita o uso de seguro-garantia para obras públicas. E aí que nasce o nosso mercado, efetivamente, e aí que nasce a nossa história. Então, não é uma coincidência que em 95 a Junto Seguros ela nasce de dedicação integral, foi a primeira seguradora com dedicação exclusiva a um produto, ao seguro-garantia, e em 95 a gente emite a nossa primeira pólice. Você colocou bem? A gente está no primeiro webinar pós 30 anos dessa emissão. A primeira pólice, vocês estão olhando na tela, pessoal, é um dado curioso, né? Então, dia 5 de abril de 95, a gente emite uma pólice para o Bradesco, o segurado naquela época foi a Itaipu, e do lado a gente tem a pólice projetada na tela, essa é a pólice número 1. Para quem já veio ao nosso escritório novo, agora a nossa nova sede, e naturalmente eu convido a todos que ainda não vieram para fazer uma visita Junto Seguros aqui em Curitiba, a gente tem várias apólices colocadas na parede, cada uma delas tem um momento importante. Eu vou passar por alguma delas ao longo dessa nossa conversa, e elas vão ser expostas à tela, mas essa apólice, sobretudo a apólice número 1, ela está aqui, ela está impressa, uma cópia dela evidente, e até hoje a gente guarda isso como um símbolo importante do nosso nascimento no seguro-garantia. E aí agora eu vou passar um pouco nessa história daquele momento, 93, 94, a primeira emissão 95, ao mundo atual, né, ao presente e os grandes marcos que ocorreram no mercado ao longo desse processo. Vamos lá, 98, Roque, aqui uma história legal, cara. Talvez poucos de vocês saibam o nascimento no mercado judicial de seguro-garantia judicial no Brasil. Hoje a gente estima que é 70%, 80%. Do volume de prêmios do mercado a partir do seguro-garantia judicial. E o fato é que a primeira emissão de seguro-garantia judicial ocorrida no Brasil foi pela Junto Seguros. Lá em 1998, mas como eu não sou advogado, eu não vou me arriscar aqui no juridiquês. Roque, conta para nós um pouquinho da história de como nasceu essa pólice e por que só anos depois que houve a primeira circular, efetivamente, a primeira aceitação do seguro-garantia, normalização do seguro-garantia judicial no Brasil. Bem legal, Guigo. A gente tem muito orgulho dessa história, né? Lá em 98, como você bem frisou, utilizando o direito comparado, já era utilizado na Argentina essa modalidade judicial, e a gente acaba emitindo aqui, de forma pioneira, a primeira apólice de seguro-garantia judicial. E você bem colocou, só 4 anos depois, com a circular SUSEP 214, foi que a SUSEP, a Superintendência de Seguro Privado, então normatiza pela primeira vez o seguro-garantia judicial como uma modalidade efetiva de seguro-garantia. Isso foi consolidado depois pela 232 no ano seguinte, também em 2003. Quer dizer, 4 anos se passaram. Obviamente que dentro desses 4 anos nós continuamos emitindo o produto seguro-garantia judicial e num diálogo
diálogo com a SUSEP, aí pudemos participar ativamente da construção de um modelo também regulatório aqui de seguro-garantia judicial. Portanto, mais uma vez, o pioneirismo da nossa empresa, e nós temos muito orgulho de dizer que nós criamos também o mercado de seguro-garantia judicial no Brasil, como você já falou aí, que representa hoje seguramente mais de 70% de produção de todo o seguro-garantia. Então é mais um marco aí que ratifica, né, a nossa posição de pioneirismo nesse mercado. Legal, Roque, obrigado. E naturalmente a gente também tem o símbolo, né, a primeira apólice emitida do seguro-garantia judicial na nossa parede, e há pouco vocês viram no slide também essa foto dessa apólice colocada. Um grande parceiro de negócio, a Época, emitiu essa apólice conosco. Ele até hoje é um grande e importante parceiro do nosso dia a dia. Então é legal que a nossa história, ainda na década de 90, ela também nasce o que talvez para muitos que emitem seguro-garantia judicial como uma parte da rotina do seu dia a dia, não sabiam que em 98 esse produto já era emitido efetivamente por nós no Brasil. Pessoal, eu vou pular agora de 2002 a 2013. E é evidente que tem muito marco importante ao longo dessa década aqui, sobretudo dessas décadas. Mas eu quis dar talvez um momento um pouco mais breve para a gente falar das principais mudanças que tiveram na normatização do produto. Uma delas, evidente, agora dando um passo atrás, 2008 é um ponto importante, né, Roque? 2008 a gente tem a quebra de monopólio do IRB. Muitos de vocês talvez emitiam ainda, enquanto somente o IRB, como Instituto Regulador Brasileiro, do mercado de seguros em geral. A Junto Seguros foi a primeira resseguradora de capital privado do Brasil, então logo houve essa quebra do monopólio em 2008. E hoje a gente tem um mercado muito mais aberto para os entes estrangeiros aqui, para as empresas estrangeiras, resseguradores estrangeiros a estar operando no nosso país. Então esse é um marco 2008 legal, mas vou nesse momento voltar para a nossa prancheta aqui e vou falar 2013. Pessoal, o seguro-garantia ele teve 3 circulares. Ao longo do processo tiveram 3 circulares, evidente que uma delas é vigente até hoje, que é a 232, a 477 e agora a 662, que em 2022 a gente tem essa entrada no ar, que passa a ser a circular atual do nosso produto. O fato é que, desde a 232, a gente já começa a ter o seguro-garantia em circulares da SUSEP, o que naturalmente traz um mercado mais competitivo, um mercado mais padronizado. E em 2014, isso aconteceu em 2013, em 2014 a gente tem já um momento importante no mercado, Roque. Eu também vou comentar aqui sobre, mas eu queria que você desse mais um panorama sobre esse mercado de seguro-garantia judicial. Mas o fato é que em 2014, e por que esse é um marco tão importante? E a gente está resumindo os principais marcos ocorridos na história desse produto ao longo dos 30 anos do Brasil. Porque em 2014, a Lei das Execuções Fiscais possibilitou o uso do seguro-garantia para processos tributários. E a gente sabe que eles são os processos de maior vulto. Então, naturalmente, os grandes prêmios emitidos no mercado, as grandes apólices garantidas pelo mercado, estão aqui. Estão, sobretudo, em processos tributários. Mas não é só ela importante, né, Roque? Tem mais movimentos aqui, seja alterações de leis, seja circulares, que tiveram presentes aqui dentro do mercado judicial. Conta um pouquinho para nós. Sem dúvida, Guigo. Eu acho que você citou muito bem, né? Após a edição dessa nova lei, nós tivemos um boom, né? A Lei de Execuções Fiscais causou esse boom, principalmente porque foi quebrada a última barreira para aceitação pelo judiciário de garantias que discutiam débitos tributários inscritos em dívida ativa pela União, e aqui nós temos o maior volume em termos de valor segurado, mas certamente ao longo dessas últimas décadas nós tivemos uma lapidação desse produto, né? Depois da circular 214, nós tivemos a 232, depois em 2006, acho que tem um grande marco, que é a reforma do Código de Processo Civil, a primeira vez que uma lei federal trata sobre o seguro-garantia judicial. Logo depois, em 2009, nós tivemos, então, a portaria PGFN 164. 2013, nós tivemos a circular SUSEP 477. Em 2014, nós tivemos novamente a portaria PGFN 164, a regular a aceitação do seguro-garantia, e, finalmente, em 2014, como você citou, a Lei de Execuções Fiscais, e em 2015, eu citaria também a nova reforma do Código de Processo Civil, que equiparou o seguro-garantia judicial a dinheiro para efeito de gradação da penhora. Portanto, eu diria que são, e fora, obviamente, inúmeras outras normas, portarias, resoluções, mas eu diria que, sobretudo, entre 2005 e 2015, nós tivemos uma década que lapidou o seguro-garantia judicial, fulminando com qualquer resistência e tornando o produto que é hoje, um produto sem resistência, o produto mais eficaz e a forma de garantia idônea menos onerosa por parte do tomador que contrata o seguro-garantia judicial para garantir os seus processos.
Curioso, Roque, eu poderia falar que você está lendo todas essas mudanças, sopa de números aqui, mas não é a verdade. Então, o Roque tem esses números aqui, esses momentos muito colocados e vivos na sua cabeça, né, Roque? É legal porque isso reforça o comprometimento nosso com a qualidade do produto. A gente tem uma responsabilidade, enquanto seguradora, sobretudo pela nossa dedicação ao produto, de torná-lo um produto melhor a nós e, naturalmente, ao mercado, aos nossos concorrentes, e, sobretudo, aos nossos parceiros de negócio. Roque, obrigado. E eu quero dar um pulo 2017, porque, para mim, é das principais mudanças no mercado que a gente vive hoje. Então, 2017, evidente que após a reforma trabalhista e a alteração da consolidação das leis do trabalho, da CLT, a gente tem, na minha opinião, talvez a principal mudança de comportamento do mercado de seguro garantia no Brasil. A gente tem um momento que era um mercado muito taxado como um produto estruturado, um produto de complexa execução, complexa colocação, e a gente passa, a partir desse momento, que é exatamente o momento que possibilita o uso do seguro-garantia para depósitos recursais, a partir desse momento, torna-se um mercado massificado. Então, nós, enquanto Juntos Seguros, emitia dezenas de milhares de apólices por ano, a gente passou a emitir centenas de milhares de apólices por ano no ano seguinte. Então, para nós é um marco muito importante e tem muito corretor que nasceu nesse período, tem muito segurador que nasceu nesse período e a gente, naturalmente, se retransformou. A gente criou nossas plataformas, a gente passou a ser a primeira seguradora a ter uma jornada integralmente digital para a emissão do produto e, naturalmente, isso só nos possibilita porque a gente tem produtos de valores muito baixos, de baixíssima complexidade, em grande volume. Então, a gente tem, 2017, na minha opinião, um dos principais marcos da mudança do comportamento do mercado de seguro-garantia, que a gente teve na última década aqui, sobretudo. Então, saímos em 2017, vamos um pouquinho mais no momento presente, e eu estou me aproximando do final desses momentos aqui muito históricos, né, mas eles são legais para dar o contexto, e que naturalmente respiram a nós, e durante muito tempo vocês, enquanto parceiros, respiraram também toda essa história. Talvez eu quero contribuir um pouco com minúcia de detalhe aqui, que é 2020. Então, 2020 e 2021, a gente tem a alteração da 8666, passa-se a nova lei de licitações, a 14133. Essa nova lei ela traz mudanças importantes para o nosso produto. Eu sei quanto a nossa companhia e o mercado também trabalhou em prol de uma alteração que fosse benéfica, sobretudo para o país, que a gente pudesse ter um produto mais próximo, mais perto da conclusão e entrega daqueles contratos que estão sendo garantidos pelas seguradoras em seguro-garantia. E ela, em 2021, ela é colocada no mercado. Houve um período de adaptação no mercado, né? Foram mais de 2 anos aqui, que eles chamam de período de vacácio. E agora, em 2025, a gente começa a olhar efetivamente a usabilidade dessa lei e, naturalmente, dos 2 principais pontos delas, né, que é o percentual garantido pelo contrato, os 30%. Para quem tiver uma curiosidade em olhar a lei, mas sem precisar ler ela inteira, artigo 99, a gente tem a especificação sobre esse ponto. E também da cláusula retomada, o stepping right, que no artigo 102 detalha a forma e o formato do uso, efetivamente, da cláusula retomada. Então, aqui é um momento importante porque talvez é o última e mais breve e recente mudança que a gente teve dentro do mercado. E, naturalmente, aqui a gente vai falar um pouquinho do impacto que ela teve a partir disso. Deixa eu mover um pouco para frente para conectar tudo que eu falei com o tamanho e crescimento do mercado. O momento que o mercado começa a gerar mais prêmio, começa a ficar mais importante, começa a ter mais concorrência, começa a ter mais parceiro de negócio, efetivamente. Vamos falar de prêmio, pessoal. Então, está na tela aqui. Desde 2020, a gente já tem dados, desde 2000, aliás, a gente tem dados da SUSEP com relação a prêmio direto, a tamanho de mercado, a volume de negócios emitidos no mercado. Uma curiosidade, dentro da década de 2000 a 2009, né, nessa década aqui, a gente tem um mercado que ele tem uma média de prêmio de 250 milhões por ano, então a gente fez uma média, e é a primeira vez que o mercado, dentro dessa década, 2000 a 2009, atinge um volume de prêmio superior a 700 milhões de reais. A Junta, no passado, emitiu mais que isso. Então, você vê como o mercado evoluiu ao longo dessas 2 décadas, sobretudo. E uma curiosidade é que o ano de 2000, o prêmio emitido pelo mercado foi de 38 milhões de reais. Olha só. Então, a gente tem um mercado hoje, a gente vai chegar nesse número em breve, mas de alguns bilhões de reais, naquela época era 38 milhões de reais, o mercado inteiro, não só a nossa companhia, o mercado inteiro. E aí eu passo de forma mais breve aqui, de 5 em 5 anos, né? Então, 2010, 2014, é um mercado que bate o primeiro bilhão, em algum desses anos, evidente que no último, né? Na sequência, 15 a 19, bate o segundo bilhão, e dali em diante, Roque, talvez com um momento aqui, pandemia, que houve um platô em volume de produção, dali em diante o mercado cresce 1 bilhão por ano. E a gente estima que em 2025, né, o velho vai comentar um pouquinho por que isso é uma verdade na nossa leitura, em 2025 o mercado deve ultrapassar a barreira de 6 bilhões de reais
de prêmio emitido. Então, um crescimento importante. E quando a gente olha a ótica do seguro como um todo no Brasil, é um dos mercados que mais cresceu ao longo, sobretudo, da última década, em volume de prêmio gerado, em comparação a outros produtos que a gente tem no nosso país. Que legal, Guigo, um pouco dessa história aí, né? E eu não posso deixar de voltar um pouco nesse período, seria injusto da minha parte não falar um momento importante da nossa empresa também, né? Falamos ali de décadas, né? Praticamente chegamos até 2025, 3 décadas, e o ano de 2011 foi emblemático para a nossa empresa também, né? Já éramos, naquele momento, a maior seguradora de seguro-garantias do Brasil, e nós tivemos uma parceria importante, firmamos a nossa joint venture com a Travelers, né? A maior seguradora de garantia dos Estados Unidos, vê na maior seguradora de garantia do Brasil uma oportunidade de expandir os seus negócios, e essa joint venture é formada entre o Paranabanco e a Travelers. Desde então, contamos com essa parceria e são mais de 100 anos de experiência no mercado de seguro-garantia que são aportados também na nossa empresa. Algo relevante, principalmente quando você menciona aí também, né, a nova lei de licitações, cláusula de retomada, ou seja, essa expertise é essencial num mercado que acaba agora sofrendo uma profunda transformação, né, Guigo? Eu acho que essa cláusula de retomada, a questão da nova lei de licitações, traz, sem sombra de dúvida, um novo panorama para o mercado segurador brasileiro, sobretudo o mercado de seguro-garantia. Eu queria que você trouxesse, né, qual o impacto desse produto, ou seja, como o seguro-garantia pode cumprir uma função que é elementar, uma função social, colaborando para o Brasil. Vamos lá, Roque. Tem um ponto importante, porque muitos que nos acompanham já viram que a gente tem o Garantindo Negócio que Move o País com o nosso propósito. Ele é um propósito real. A gente tem verdadeiramente a oportunidade de mudar o nosso país com o nosso produto. Na tela está passando algumas manchetes que a gente, infelizmente, enxerga no jornal, olha no jornal quando abre essas notícias, que é o volume de obras inacabadas no Brasil. E um diagnóstico importante que a gente percebe a partir disso é pelo até então, o baixo uso percentual do nosso produto no valor total de contratos. Então, até a nova lei, a gente tinha o seguro-garantia contribuindo com 5% a 10% do valor percentual daquele contrato. É muito pouco. E é insuficiente justamente para a gente fazer a diferença, para aquele órgão público ter a conclusão daquele objeto que ele foi a mercado contratar. Então, dados à tela aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia do tamanho da dimensão do problema que hoje o nosso país tem e como o seguro-garantia e as seguradoras de seguro-garantia, que sobretudo fazem um trabalho sério, podem resolver e concluir parte importante desse diagnóstico. Então, na tela aqui a gente tem alguns dados, eles são dados importantes. O primeiro deles é que hoje metade das obras que foram contratadas, são dados do TCU 2024, metade das obras foram contratadas pelo Estado, elas não acabam aqui, elas são paralisadas aqui. Então, vejam, são mais de 11 mil obras paralisadas, são 22 bilhões de valores que foram aportados de investimento previsto, que não foi naturalmente entregue para o benefício do cidadão, como melhoria, como aquela entrega, uma mobilidade que melhora naturalmente a partir disso. E só de recurso federal, que não é a parte do privado que investe, foram mais de 6 bilhões de reais. Então, são cifras expressivas e a gente acredita de verdade que a nova lei nos ajuda e ajuda, sobretudo, o nosso país a que a gente tenha uma manchete menos presente no que tange a obras inacabadas. Então, esse propósito que a gente vive o nosso dia a dia, que é garantir negócio que move o país, é um propósito verdadeiro e a gente tem a convicção de que a gente pode fazer diferença, sobretudo, nesse momento. Então, aqui foi um pouco de história, Roque. Eu dei você comentou no começo o tempo que eu estou aqui, eu estou mais tempo aqui, estou mais da metade da companhia, mais da metade do tempo da companhia no Seguro Garantia aqui dentro, então são 16 anos. E me alegra muito ver a história e participar desses movimentos de história. Eu tenho certeza que nos próximos 30, e a gente vai ver muito mais coisa, e a gente vai estar aqui nesses próximos 30. Então, tem muita coisa legal para a gente construir também em prol do mercado. Como você citou, momentos importantes que a Junto foi protagonista, ou contribui de forma ativa nessas mudanças e normalizações que a gente teve. Então, agora vamos falar um pouco de presente e futuro. E volta a palavra com você. Obrigado. Obrigado, Guigo. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. E realmente, né, acho que você falou uma frase emblemática, que é o nosso propósito: a Junto Seguros garante negócios que movem o país. Eu sempre falo para a nossa turma que tudo que a gente fala precisa ser absolutamente uma verdade, uma realidade dentro da nossa empresa. E ao longo desses 30 anos, nós podemos dizer que isso é uma realidade. Já foram mais de 70 mil empresas que fizeram negócio com a Junto Seguros, mais de 1,5 milhão de apólices, aliás, emitidas. Eu conferi esse número ontem, estamos muito próximos dos 2 milhões de apólices emitidas e 350 colaboradores que hoje nos ajudam a nos reinventar e construir a história da nossa empresa.
mulheres aqui são a maioria, 55%, e 45% em posição de liderança. São essas pessoas que nos ajudam a garantir negócios que movem o país. Nós poderíamos, ao longo desses 30 anos, trazer com facilidade a maioria das grandes obras de infraestrutura, obras que foram destaque e que movimentaram economicamente o nosso país, mas para me limitar unicamente às garantias que hoje estão vigentes na Juntos Seguros, eu trago aqui alguns exemplos, né? Grandes obras aí, a Autoban, né, a rodovia Bandeirantes-Anhanguera, que cobre aí aproximadamente 320 quilômetros, interligando mais de 18 municípios dentro do estado de São Paulo, é uma obra garantia pela Juntos Seguros. Um outro projeto emblemático, o projeto de 5G, que absolutamente transformou o mercado de telefonia dentro do nosso país, tanto o Bid Bond quanto o Performance Bond foram garantias emitidas pela Juntos Seguros também. Nós tivemos também grande emissão de garantia no setor de ferrovia, a Malha Sudeste, que interliga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São mais de 1.600 quilômetros de extensão, escoando ali principalmente a produção de minério de ferro, também é uma obra garantida pela Juntos Seguros. E também nós tivemos seguro-garantia para a implantação de grandes hidrelétricas. A mais emblemática delas é a hidrelétrica de Belo Monte, a maior hidrelétrica 100% brasileira e a terceira maior hidrelétrica do mundo, mais uma obra garantida pela Juntos Seguros. E, para fechar aqui, mais recentemente, nós tivemos 4 apólices super importantes que garantiram aí o Performance Bond de 4 plataformas de petróleo para a extração de petróleo da Bacia de Campos, e nós tivemos aí uma soma que ultrapassa 6 bilhões de reais, o maior conjunto de garantias tradicionais. Isso sem falar das milhares de apólices judiciais, dentre as quais a maior apólice de seguro-garantia judicial já emitida no Brasil. Todos os projetos garantidos pela Juntos Seguros. Acho que isso demonstra, mais uma vez, como a nossa história se mistura com a história do mercado de seguro-garantia e a nossa empresa, há 30 anos, garantindo negócios que movem o país. Dentro desse cenário, eu queria chamar o Verri agora. Verri, queria saber um pouco mais de você. O Guigo trouxe um pouco do panorama, onde nós estamos com o mercado. Quais são, na sua visão, as principais tendências e como os nossos parceiros podem se destacar nesse mercado de seguro-garantia? Bom, primeiro, obrigado, Roque. Eu acho que a gente falou um pouco, como você falou, de passado, daquilo que a gente garantiu, mas eu visito muito os nossos parceiros pelo Brasil afora, e muita gente me pergunta onde a gente tem oportunidade, o que esse mercado, o que a gente espera para 2025, o que ele cresce. Então, acho que isso é um panorama importante para a gente trazer um pouco de tendência aqui, né? A gente vem de um ano de grande investimento em infraestrutura, então vem um lote muito grande de concessões e das parcerias, as chamadas PPPs, né, as públicas privadas. Então, aqui, eu acho que, assim, além de, quando a gente for falar aqui dessa tendência de mercado, quando a gente olha para 2024, já foi uma onda de leilões aqui de concessões muito grande. E aí, o que se projeta para 2025? Ainda maior. 2024 foi maior dos últimos 17 anos. Então, aqui, só de rodovias, eu li, a gente tem um dado importante aqui, que são 11 lotes, mas já foi atualizado, são 15 lotes só em rodovias. Então, tem uma grande oportunidade aqui, a gente vai falar de várias frentes aqui, mas, mais do que isso, às vezes as pessoas me perguntam, isso é uma oportunidade só para grandes players? Eu vou ter acesso a isso? Mas as concessões, esse investimento em infraestrutura, ele cascateia várias oportunidades, porque tem aqui as demandas aqui entre os privados, as subcontratações. Então, muita oportunidade gerando aqui para esse mercado. Aqui, acho que na tela a gente traz alguns insights. A gente fala aqui das concessões da linha 11, 12 e 13, que já ocorreu o bid e agora já entra na fase de performance. Túnel Guarujá, BR-040. Então, assim, para quem está querendo olhar o mercado de infraestrutura e o mercado de oportunidades, a gente tem aqui uma vasta oportunidade, vasta quantidade de seguro-garantia para ser ofertada para esse mercado. Eu acho que aqui, e aí eu, como comercial, vou fazer, a gente vende um pouquinho do nosso jabá aqui. Como que a gente pode conectar isso com os nossos parceiros? A gente tem uma ferramenta muito importante que nasceu lá atrás com o Fidelize Garantias Judiciais, mas a gente inova e traz para as concessões
toda a parte de mapeamento e como eu posso trazer uma oferta qualificada e previamente do que tem de oportunidade no mercado. Aqui vocês estão vendo, e eu falei agora no slide anterior, aqui no que vocês viram na tela, oportunidades de leilões aqui, mas são grandes empresas. Será que eu tenho acesso? Qual a oportunidade para o... A gente tem aqui vários parceiros assistindo, pequenos, médios corretores aqui. Aonde eu me encaixo nessa oportunidade? Então, a gente tem oportunidades de todos os tamanhos dentro das concessões aqui e também na prestação de serviço que são geradas dentro dessas oportunidades todas que nós falamos aqui, desde concessão de rodovias, a óleo e gás, a ferrovia, e a gente estima que esse mercado aqui é um dado público, 334 bilhões vai ser gerado nesse mercado. E aí, muitos me perguntam, tem oportunidade para todo mundo? Sim. Tem pequenos lotes aqui de licitações que ocorrem pelo Brasil afora, prefeituras, governos, e aí acho que aqui a gente pode trazer o insight do Fidelize, trazendo uma oferta qualificada para vocês, e um mercado tão grande, e ainda com tanta oportunidade, para o mercado de licitações aqui, só 20% ainda solicita garantia. Então, acho que aqui eu convido a todos vocês para acessarem a Juntos Seguros, entenderem como a gente pode trazer uma oferta e uma prospecção qualificada para vocês num mercado de seguro-garantia que cresce a cada dia, como o Guilherme aqui falou. Guilherme, estranho, né? Te chamar de Guilherme, né? O Guigo falou. A gente tem um mercado de 5 bilhões em 2024 e estimado a chegar a 6 bilhões e 200 aqui no ano de 2025. Então, muita oportunidade, muito seguro-garantia para ser rodado no mercado, Roque. Poxa, é super importante esses dados que o VR traz e que, na verdade, trazem uma mensagem subliminar, né? Quando se fala em seguro-garantia, sempre, né, até pelo fato da preferência por pessoa jurídica, sempre se fala, poxa, estamos tratando de grandes processos judiciais, e o Guigo já falou que não, nós temos os recursais, ou seja, são processos muito pequenos que são garantidos, mas dentro de infraestrutura, né, VR, essa também é uma tendência das pessoas pensarem que são sempre grandes projetos, né? E o VR traz aqui na fala dele que não, tem projetos muito pequenos, tem obras também entre setor privado e que as garantias são pequenas. Aliás, uma das belezas desse nosso produto é que hoje nós temos mais de 38 modalidades de seguro-garantia dentro da nossa empresa e toda e qualquer garantia contratual pode ser objeto de um seguro-garantia. Eu sempre trago aquele velho exemplo, né? Quem já não comprou um apartamento, uma sala comercial, enfim, e não pediu para o proprietário um seguro de performance, ou seja, de comprovação de que ele performaria aquela obra, entregaria aquela sala, aquele apartamento, ou devolveria o dinheiro atualizado. Essa é mais uma modalidade de seguro-garantia que pode ser implementada. Assim como tantas outras que podem ser pensadas pelo nosso grupo de especialistas que está à disposição do nosso mercado para pensar e trazer novas soluções de mercado de seguro-garantia. E, Ver, agora que a gente passou um pouco de infraestrutura, você falou, poxa, super oportunidades, 334 bilhões aí de oportunidades, estima aí, entre órgão federal, estadual e municipal. Fala um pouco também do garantia judicial. Afinal de contas, na última década, o seguro-garantia judicial tem liderado, né, as emissões no que diz respeito a seguro-garantia. Mas como que o seguro-garantia judicial está hoje e qual a tendência desse mercado? Eu acho que aqui, você falou muito bem, né? A gente vem do começo de seguro-garantia, muito volume de tradicionais. Quando a gente passamos por marcos importantes aqui, que a gente fala do início do seguro-garantia judicial, e ele toma uma volumetria muito grande, com todos os processos que a gente tem, seja trabalhista, seja civil, seja fiscal. E quando a gente olha aqui oportunidades que a gente tem para o ano de 2025, importante trazer alguns detalhes. A gente tem um estoque muito grande de processos julgados no CARF. E ele tem um duration aqui, para a oferta de garantia, de 12 a 18 meses. Então, tudo aquilo que foi julgado em 2023 e 2024 começa a ter a oportunidade da oferta do seguro-garantia agora em 2025. Então, a gente olha para o passado e tem um estoque de mais de 1 trilhão de reais aqui. Então, isso a gente estima que para o ano de 2025, uns 500 bilhões aqui entrarão e serão necessitados a apresentação aqui de seguro-garantia. Tá, e de futuro? Ainda tem mais 1 trilhão em estoque no CARF.
E aqui a gente estava falando de processos, aí sim, de grande volumetria, de grandes empresas, e aqui uma grande oportunidade que vai incrementar o mercado de seguro-garantia, que vai nos levar também para esses 6 bilhões aqui, 6 bilhões e 200 para o mercado. Então, tem muita oportunidade. Só em 2024, é importante falar, mais de 18 mil processos julgados aqui, né? Então, mais de 800 bi. Então, isso é uma volumetria importante. A gente olha o mercado de seguro-garantia aqui. A Junto Seguros, por ser precursora no produto, na parte de tradicionais, tem uma carteira muito equilibrada aqui, mas a gente olha muitas carteiras de mercado de 80 a 20 nos processos, nas garantias judiciais. Então, o seguro garantia judicial ele cresce exponencialmente pela quantidade aqui de processos que a gente vê no nosso mercado aqui. E aí, acho que eu vou fazer um link já na sequência aqui, dados públicos também, que vocês podem ver na tela. A gente falou de CARF, grandes processos, grandes empresas, discussões bilionárias. Mas é só isso que a gente tem de oportunidade? Não, a gente falou aqui de todas as etapas e os processos que a gente pode ter. Então, tem desde a esfera aqui trabalhista, grande volumetria de processos, a gente falou de crescimento de quantidade de apólices, quando a gente traz inovação aqui para a emissão de seguro-garantia na parte digital, 65 bilhões só na esfera trabalhista aqui. Então, assim, uma oportunidade muito grande e querendo trazer um pouquinho de perspectiva para vocês, toda empresa tem uma discussão trabalhista aqui. Então, tem uma oportunidade para vocês olharem o mercado de vocês, olharem as empresas que estão no rol, no portfólio de vocês, para usar uma oferta aqui qualificada. E, mais para frente, vou fazer um pouquinho de um link aqui de como que a gente pode ajudar vocês nesse operacional aqui. Então, aqui a gente falou de CARF, a gente falou de trabalhista. Tem na tela para vocês olharem aqui. Então, tem oportunidade civil e fiscal de mais de 435 bilhões. E aqui, acho que uma outra oportunidade, está todo mundo pensando em processos novos. Mas e o estoque? E o passado? Como que eram ofertas de garantias? A gente tem uma oferta aqui boa e qualificada para vocês, que a gente faz um mapeamento de tudo aquilo que tem fiança bancária garantindo processos. Então, também um estoque muito grande, uma oportunidade de você trazer um saving aqui, trocar a fiança bancária por um seguro-garantia, trazendo também, de novo, uma oferta qualificada. Quem hoje, falando com o CFO, os diretores financeiros de empresa, não quer trazer saving para a sua companhia aqui. Então, aqui também tem uma parte que a gente pode trazer uma oportunidade e explicar a todos vocês que nos assistem como que a gente pode trabalhar essas substituições aqui e trazer ainda mais recursos para todas as empresas que têm essas demandas em seu portfólio aqui e nos seus balanços. Legal, VR. Poxa, acho que aqui a gente já está... Depois desse discurso do VR e do Guigo, sem sombra de dúvida, nós temos um mercado pujante, não para de crescer, né? Aliás, nos 2 últimos anos, a gente viu nos slides do Guigo, cresce a mais de 2 dígitos e oportunidades de todos os tamanhos, ou seja, pequenas, médias e também grandes empresas. Nós acreditamos muito aqui na Junto Seguros na popularização do seguro-garantia, portanto, nossa equipe de especialistas está à disposição, mais uma vez, para ensinar você que está chegando agora nesse mercado e também para apresentar as nossas soluções que facilitam a vida daqueles parceiros de longa data. Mas, VR, dentro disso tudo, como que a nossa empresa pode ajudar o corretor a se destacar e alavancar os seus negócios? Eu trouxe aqui um ponto, né, de provocando todos vocês que nos assistem, de como que a gente pode trazer qualidade na oferta aqui e como que a gente pode ser diferente. Falar de tecnologia hoje é o básico. Como que eu sou ágil na minha oferta aqui? Como que eu tenho uma necessidade de seguro-garantia e faço isso de forma rápida, qualificada e resolvo o problema do meu cliente. Então, hoje a gente fala muito das plataformas digitais que nós temos aqui. A da Junto Seguros, eu convido todos a degustarem ela aqui. Rápida emissão. Você tem a oferta aqui de crédito online, emissão online, de forma rápida, garantindo os processos do seu cliente. Então, quando a gente está falando de processos aqui, os judiciais, tem sempre um medo de uma penhora online, o que pode acontecer com a minha empresa. Quanto mais ágil, quanto mais rápido eu entrego isso para o meu cliente, melhor é. Então, isso é tecnologia pura, entregando para o seu cliente aqui qualidade no seu serviço. Mais do que isso, né? A gente tem toda a parte, eu falei aqui, para a gente trazer o Fidelize, mapeamento de processos judiciais,
oferta aqui do Fidelize de concessões, como que eu posso me antecipar para alguém que vá prospectar esse mercado, onde tem oportunidade. Então, tudo isso vai trazendo, vai agregando o nosso dia a dia aos nossos clientes. Acho que vale um convite, a gente está numa era tão avançada de tecnologia, a Juntos Seguros, na parte de API, foi a primeira aqui a se desenvolver e trazer conexões aqui. É importante trazer para todo mundo que hoje a gente faz um raio-x do nosso cliente aqui, do nosso corretor, e eu falo assim, eu tenho muita oferta, eu tenho tudo preparado para você usar da mais diversa forma possível a nossa API. Mas como que é isso, VR? A gente está falando de emissão online na API. Às vezes eu estou falando de endosso, às vezes eu estou falando de cancelamento, eu estou falando de relatórios. Hoje a gente tem um portfólio completo aqui. E ao visitar os nossos parceiros, a gente dá um diagnóstico completo de falar aqui, ó, eu estou ofertando muita coisa que ainda você não está usando. Então a gente faz um raio-x aqui e a gente leva mais oportunidade para ser calçado todas as frentes dentro das emissões online. Muita gente me pergunta, mas aonde eu posso prospectar, VR? Hoje em dia, a gente falou de alta volumetria de processos trabalhistas, cíveis e fiscais. Acho que tem um núcleo muito importante aqui de todos os advogados que a gente tem aqui no Brasil, que sabem aonde estão esses processos, conhecem aqui o DNA dos processos dos seus clientes, e eu acho que aqui uma prospecção também é muito bacana aqui. E acho que, então, e mais do que isso, hoje em dia a gente quer rapidez, né? Eu preciso ser o corretor emitindo aqui na ponta para você? Não, eu posso disponibilizar essa ferramenta para os advogados das empresas emitirem automaticamente. Então, esse fluxo só passa pelo corretor de seguros e o cliente já consegue fazer essa emissão online sem necessitar de um processo tão burocrático e de forma ágil e rápida. Legal, VR. É bacana ver você trazendo com tanto entusiasmo assim, né? E todas essas parcerias, tudo que a gente pode fazer aí para alavancar os nossos parceiros de negócio. Enfim, dentro disso, tem mais alguma mensagem, vantagens exclusivas que a gente tem para os nossos parceiros de negócio? Como a Junto tem se posicionado? Aí é a hora de eu vender de novo um jabá aqui de área comercial, né? A parte que a gente mais gosta aqui de convidar vocês, a quem não conhece ou quem usa pouco, ou os que já estão usando, a conhecer tudo aquilo que a gente tem de vantagem. Conhecer a Juntos Seguros aqui. Esses 30 anos de história aqui nos fez evoluir e buscar uma evolução constante de como a gente pode melhorar e trazer mais parceiros para fazer negócio com a gente. Então, eu falei aqui de tecnologia, a gente falou aqui de serviço, de API, de tudo mais, mas, VR, se eu tiver um atendimento online aqui, onde eu tenho? A gente tem um chat online aqui, tem a parte humanizada, a parte robótica aqui, que você consegue atender todas e quaisquer dúvidas de forma rápida no chat ou no nosso WhatsApp. Mais do que isso, a gente tem uma gama de treinamentos aqui. Você falou que é o nosso segundo webinar aqui, mas a gente tem feito várias rodadas também de treinamentos, sejam online ou sejam presenciais, para que a gente possa, num mercado tão evoluído de seguro-garantia, aprimorar quem já trabalha com produto e treinar quem está querendo entrar nesse mercado. Por quê? Porque hoje em dia a gente fala muito de cross-sell. Hoje eu vendo aqui property, vendo de E&O, mas com certeza todos esses clientes eles têm um seguro-garantia. E se você, corretor de seguros, não está olhando, é uma grande oportunidade de você fazer um cross-sell. Você já tem a entrada na carteira desse cliente. Então, acho que assim, essa parte de treinar e evoluir é super importante para que você seja qualificado e leve uma oferta qualificada para o seu cliente aqui. Mais do que isso, a gente falou de Fidelize e tudo mais, mas, VR, o que mais a gente tem? A gente tem aqui os nossos leads qualificados, que a gente olha aqui e sabe quem é o cliente que precisa de seguro-garantia, sabe que ele tem processos, sabe que ele tem demandas na parte de bid, de performance, através das concessões aqui. Então, a gente leva um lead qualificado para que você possa prospectar. Mas aqui, Roque, eu falei só de negócios, né? E o que eu tenho de benefícios por trás disso? A gente tem um plano aqui de bonificação que a gente veio evoluindo muito grande nos últimos anos. A gente chama aqui das nossas escaladas, né? Cada perfil de corretor aqui, a gente tem um plano de bonificação. Quanto mais você emite conosco, mais você vai colher benefícios da Juntos Seguros, seja em comissionamento, seja em bonificação, seja em treinamento, seja em viagens,
seja em participação de fóruns conosco. Muitas vezes a gente viaja ao longo dos últimos anos aqui para determinadas praças e faz eventos com os nossos parceiros de mercado. Então, aqui, acho que é super importante, quanto mais, e aí é uma provocação, quanto mais você emitir com a Junto Seguros, mais você vai se beneficiar aqui, colher esses benefícios, e mais vantagens você vai ter, e mais, acho que assim, a gente vive um mundo de remuneração, mais remuneração, bônus você vai ter nessa nossa caminhada aqui. Tem sido muito gostoso, a gente tem recolhido feedbacks muito bacanas aqui dos nossos parceiros aqui, e é isso. Vocês são os nossos clientes. A gente chega aos nossos tomadores através de vocês, corretores de seguros. Então, a gente está cada vez mais querendo melhorar a experiência que vocês tenham com a Junto Seguros. Então, novamente, convido a todos, a quem ainda não conhece, como pode participar, como pode se cadastrar e como pode viver essa jornada junto conosco. Obrigado, VR. Obrigado, Guigo. A gente vai chegando ao final desse nosso primeiro webinar em celebração aos 30 anos de emissão da primeira apólice de seguro-garantia da Junto Seguros. Mas você vê aí na tela, antes de você sair, eu gostaria de convidar você, primeiro, deixar a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, os nossos especialistas vão estar respondendo você, e também para você responder a nossa pesquisa de satisfação. Através das nossas redes sociais, nós faremos um sorteio e você receberá na sua casa um presente especial em celebração aos 30 anos de emissão da primeira apólice de seguro-garantia judicial, de seguro-garantia da Junto Seguros. E a gente falou um pouco de história, nós falamos um pouco de tendência de mercado. São 30 anos, 3 décadas dedicados ao seguro-garantia. E talvez a pergunta que fica é, e o futuro? Para onde nós estamos indo? Para muito mais investimento, muito mais décadas garantindo negócios que movem o país. E eu convido você a acompanhar as nossas redes sociais. Muito em breve, nas próximas semanas, nós vamos soltar algumas notícias que já estão fazendo a diferença no dia a dia da nossa empresa, e nós temos a convicção que vão revolucionar também o ecossistema do mercado segurador brasileiro. Obrigado pela sua presença e nós nos vemos na nossa próxima edição. Até lá!